O episódio que você vai escutar agora contém uma publi. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje, como vocês já clicaram aqui na capinha, vocês já sabem que é um episódio com convidados, assim, que a gente sempre admira, a gente gosta muito do trabalho. E hoje a gente vai fazer uma parceria aqui com uma contadora, que eu acho que a gente vai trazer uma outra profissional com outra perspectiva. A gente sempre acaba trazendo profissionais da saúde, psiquiatra. A gente já adentrou, assim, advocacia e tudo mais, mas a gente vai trazer contabilidade, porque a gente vai falar sobre um assunto que a gente nunca falou aqui antes do podcast, que é dinheiro. Porque é um assunto importantíssimo, gente. A gente vai até trazer aqui o quanto o dinheiro permeia a nossa vida e o quanto a forma como a gente se relaciona com o dinheiro é importante da gente parar pra pensar e refletir. Então, hoje a gente trouxe a Larissa, que a gente adora o trabalho dela. Hoje vocês também vão conhecer um pouquinho mais dela, como é que ela trabalha, o que ela pensa sobre dinheiro, ver se vocês se identificam com tudo que tá sendo falado aqui. E eu gostaria que você, Larissa, se apresenta aqui, fala aí com o pessoal do podcast, mostra quem você é. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Estou muito feliz com isso, né? Eu sou a Lari, contadora do Gibon. A gente trabalha com MEIs, profissionais da saúde, e o nosso foco e especialidade são psicólogos. Hoje a gente faz consultoria financeira, então somos especialistas em finanças também, e imposto de renda também, que estamos nessa fase. Tenho 29 anos, sou da Zona Sul de São Paulo, então assim como muitas pessoas que escutam a gente aí, eu comecei ali empreendendo, sozinha, naquele solitário ali que a gente conhece. E eu fiquei pensando, Larissa, assim, já pra gente começar, e até pros nossos ouvintes que estão ouvindo, antes da gente trazer pra cá a primeira pergunta, eu achei importante a gente poder contextualizar, né? Como a Ana Tereza já falou, mas a gente entrar um pouquinho mais nisso, né? Vocês podem estar se perguntando, ouvintes, o que a gente tá fazendo aqui conversando com uma contadora, né? E eu acho que ao longo do episódio vocês vão entender, assim, a resposta pra essa pergunta, né? O que a gente tá fazendo aqui com uma contadora, mas eu já queria trazer, assim, pra pauta esse nosso primeiro tema, né? De o que seria, por exemplo, uma saúde financeira e qual que seria essa relação com a saúde mental, né? Porque trazendo um pouco essa perspectiva do nosso podcast, a gente sempre traz que o nosso objetivo é poder levar mais saúde, num geral, para os nossos ouvintes, né? Então, vocês vão perceber que quando a gente fala de saúde mental, não é só aquele trabalho da psicoterapia individual, a pessoa com o seu psicólogo, né? Com o seu terapeuta, enfim, num trabalho falando só dos nossos traumas, das nossas questões que a gente viveu, assim, a gente achou que seria muito interessante a gente trazer esse lugar do financeiro e do dinheiro pra trazer esse questionamento, né? Assim, será que tem essa relação, assim, né? Saúde financeira, dinheiro, com a nossa saúde mental? Mas, começando com esse tema então, Larissa, queria ouvir um pouco de você, e eu e a Ana Teresa, a gente também vai trazer nossas perspectivas do que você diria que é saúde financeira, né? Esse conceito, assim, e como que você percebe que essa relação com a saúde mental desses seus clientes que você atende? A saúde financeira, né, para simplificar, nada mais é do que você conseguir ter acesso às coisas ali básicas que a gente diz, né? Uma boa moradia, comida, roupa, estudo, que isso, infelizmente, muitas pessoas acabam não tendo hoje, mas ter uma saúde financeira é você conseguir ter acesso ao que você considera que é básico, daí conseguir lidar com isso. E tem tudo a ver com saúde mental. Não parece, mas tem, né? Eu estava até ontem falando durante a minha sessão com a minha psicóloga, falando para ela que eu só sou feliz quando eu tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa triste. Então, tem totalmente a ver, né? Porque quando a gente tá com problema financeiro, a gente fica ansioso, a gente fica triste, às vezes fica depressivo também. Então, um leva ao outro. Então, um tem totalmente a ver com o outro também. Eu fiquei até pensando, assim, dentro dessa frase que volta e meia a gente escuta de que dinheiro não compra felicidade. E eu acho que tem muitos lugares para onde a gente pode ir em relação a essa frase. E eu lembro que por muito tempo na minha vida, tendo vindo de um lugar muito privilegiado financeiramente, eu concordava, assim, não, realmente, dinheiro não compra felicidade, né? Somos felizes por outros motivos. Mas enfim, cresci, fui pro mundo, vi o mundo e entendi, assim, como que tem de fato essa relação, né? Até porque, de alguma forma, quando a gente vive num contexto, num mundo que a moeda de troca, que assim, o dinheiro traz
poder, o dinheiro traz tranquilidade de alguma forma, né, o dinheiro traz o mínimo de uma segurança, e uma possibilidade, inclusive, me veio isso, né, o dinheiro também traz liberdade, traz muitas coisas. Como que a gente não vai relacionar a falta dele ou a presença dele com aquilo que as pessoas, enfim, têm acesso, né, inclusive, enfim, lazer, qualidade de vida, a gente pode ampliar. Porque se a gente for parar pra pensar, esse podcast atinge muita gente. Então a gente não sabe em que situações financeiras as pessoas estão. Porque a gente pode estar com uma pessoa aqui super privilegiada ouvindo esse podcast e a gente pode estar com uma pessoa numa situação de vulnerabilidade muitas vezes. O dinheiro ele vai te dar liberdade pra comer. Tem gente que não tem o que comer quando chega em casa. Tem gente que não tem luz. Tem gente que mora num lugar onde corre risco de vida. Então acaba que o dinheiro também é uma forma de você se prover mais segurança, saúde, bem-estar. Até porque a gente vive, infelizmente, num país que nem sempre esses direitos são dados igualmente para todo mundo. Eu fiquei até pensando no lugar da terapia, né, em relação a isso, assim, a própria terapia, que num geral, claro, a gente pode também olhar para esse lugar de que tem acessos públicos, mas de alguma forma a terapia também entra nesse lugar da pessoa ter o privilégio de poder pagar por aquele espaço, né? E é um espaço para construir saúde mental, então como que fica essa relação muito próxima mesmo, né? Exatamente, né. E assim, ele entra em vários quesitos, né, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Até para ir num parque no final de semana, você em algum momento vai precisar comprar um sorvete. Então se você tá numa situação que você não tem uma renda, não tem uma fonte de renda, não tem como você falar que você é 100% feliz. Então o dinheiro compra a felicidade sim, porque a gente compra casa, compra carro, viaja, consegue pagar um médico, um convênio para não precisar ficar na fila do SUS muitas vezes. Então eu sou 100% a favor que dinheiro compra felicidade. E claro, né, e olhando essas especificidades, né, de que felicidade a gente tá falando, mas nesse lugar de uma segurança, não necessariamente pelo material, né, mas o que esses materiais dão de segurança pra, de alguma forma, poder ter acesso a outras coisas, inclusive, que trazem, né, felicidade nesse lugar do bem-estar. E aí dentro disso, Larissa, a gente ficou pensando também, porque tem a saúde financeira e aí tem a educação financeira, que eu entendo que tem uma diferença, mas também não sei exatamente muito bem qual que é essa diferença e acho que seria legal de você poder explicar pra gente, assim, qual que é essa diferença. Exato, assim, a saúde é basicamente como você vai ter acesso àquilo. Já a educação financeira, ela é como você vai lidar com o seu dinheiro, porque não adianta nada você ter um salário de R$ 30.000 se você gasta 40, vai dar no mesmo. Então tem muita gente que às vezes ganha um salário mínimo, por exemplo, e consegue sustentar uma casa. A gente tem situações assim no país. Então a educação financeira basicamente é a estratégia que você usa para gastar o seu dinheiro. Como você vai gastar, quando, de que maneira, se você vai investir, se você vai usar cartão de crédito, se não vai. Então isso é ensinado, deve ser ensinado. E quando a gente vem muitas vezes de uma base periférica, de mulheres, às vezes, que dependem dos seus maridos, então isso tem vários recortes que vão influenciando em como você vai lidar com o seu dinheiro também. Isso deve ser ensinado, deve ser conversado e deve ser analisado. Uma coisa que eu ia até te perguntar, que você já começou a trazer, é essas coisas não são dadas na escola, né? Pelo menos eu não tive, assim, na minha educação. O jeito que eu aprendi a lidar com o dinheiro veio muito da minha família, em específico o meu pai. Então, queria até te perguntar, normalmente, né? Você que normalmente trabalha com a saúde financeira e educação financeira de várias pessoas, de onde vem? Como é que a gente aprende a lidar com o dinheiro? Olha, hoje eu estava até pesquisando esses dias atrás sobre educação financeira nas escolas. Existem alguns projetos, mas geralmente ali nos últimos anos de ensino apenas, quando a educação financeira de fato deveria ser algo ensinado ali desde criança, porque não é uma coisa fácil. Infelizmente, a gente, assim, a nossa faixa etária, aprendeu educação financeira, isso se conseguiu se educar ao longo da vida, né? Então, isso deve vir de casa, automaticamente, com certeza deve vir de casa e da escola também, principalmente. Se a gente tivesse aprendido na escola o que é imposto de renda e para que serve o imposto de renda, muita gente não teria dado tão mal, vamos dizer assim, com o imposto de renda, Receita Federal, essas coisas assim. Ou até mesmo como é que vai ser o seu salário, o que vai descontar do seu salário quando você começar a trabalhar. Porque tem até um episódio do Um Maluco no Pedaço, não sei se vocês acompanham essa série, que a Hillary começa a trabalhar e aí ela tem um desconto e fala: Meu Deus, pai, o que é isso? O INSS, eu tenho que dar dinheiro pro governo. E é assim que a gente se sente, né? Então, peraí, eu achava que eu ia ganhar um salário mínimo, R$ 1.500. E do nada eu vou receber menos do que isso, porque eu tenho que parte do meu salário vai pro governo. Então, são coisas básicas que, infelizmente, não ensinam pra gente. E a gente só vai aprendendo isso ao longo da vida. Então, eu sou muito a favor de ter um
um projeto, seja numa escola, ONGs ou qualquer coisa assim, para as pessoas, para as crianças aprenderem desde criancinha ali a lidar com dinheiro, já que muitas vezes os pais não tiveram essa base em algum momento da vida, e crescerem, quem sabe, cuidando melhor e com uma saúde financeira no final das contas. E uma pergunta que eu até tenho um pouco, como é que eu sei que eu tenho educação financeira, assim, que a minha educação foi bem-sucedida? Eu tenho essa certa curiosidade. Olha, não tem uma regra certa para isso, né, mas se você consegue guardar dinheiro, se você tem uma reserva de emergência, se você é uma pessoa que não está endividada ou que se lida com cartão de crédito, consegue pagar seu cartão de crédito, você é educado financeiramente. Agora, se em algum dos momentos da sua vida você passou por uma questão ali: "Ai, tô com uma dívida, me endividei", é tentar entender o porquê você se endividou. Porque às vezes a gente se endivida porque foi mandado embora do trabalho, perdeu uma renda, aconteceu alguma coisa, isso acontece. Isso não significa que você não é educado financeiramente. Aconteceu um imprevisto no meio do caminho. Agora, se você é uma pessoa, né, que todo mês quer ficar ali comprando blusinha, gastando horrores com fast food, essas coisas assim, e gasta mais do que você ganha, aí você não é educado financeiramente. E você tocou num ponto, Larissa, que eu até fiquei pensando, assim, a gente também colocou aqui pra gente poder debater em cima, que é essa relação com as emoções, né? E o gasto de dinheiro entrando um pouquinho mais até pra vocês ouvintes, assim, nessa relação que tem, para além só da relação de saúde mental e ter dinheiro, né, ter uma saúde financeira, ter uma educação financeira, também tem esse lugar, né, assim, dessa relação dos nossos gastos com aquilo que a gente tá vivendo, aquilo que a gente tá sentindo. Quando você falou agora, por exemplo, Tô com uma dívida, me endividei. foi muito engraçado porque você deu um exemplo prático que pra mim faz muito sentido dentro do seu contexto de contadora de, por exemplo, foi mandado embora. E aí, claro, né, fica um pouco mais complexo ali, não tá tendo uma renda. Eu já fui para o meu pensamento de psicóloga, que é: o que que aquela pessoa estava vivendo naquele momento que talvez Você já foi mandado embora, ela estava sentindo coisas e que o dinheiro e o gasto ficou como o bode expiatório, que a gente chama, né, que é como se fosse o escape, digamos assim, né, é o que me veio, assim, então eu achei muito curioso, porque eu fui logo pra esse lugar de como que emocionalmente, como a gente tá, vai impactar de alguma forma, né, pra algumas pessoas mais, pra algumas pessoas menos. A gente tem que olhar também a história individual de cada pessoa, enfim, qual que é a relação daquela pessoa com o dinheiro, mas queria ouvir de você, assim, até do que você percebe em relação às pessoas que você ajuda, né, que você faz consultoria, enfim, de como que você percebe essa relação. É bem complexo, mas tá totalmente ligado, sabe. Porque, assim, se a gente tá num momento ali de tristeza, de ansiedade, você vai buscar alternativas pra saciar aquela emoção que você tá sentindo, né. Então, por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo do dia que a gente tem aquele dia horrível no trabalho, deu tudo errado, perdeu o ônibus, deu tudo errado no seu dia, que você vai chegar em casa e falar: "Poxa, vou comer um lanchinho, mereço esse lanchinho". E aí beleza, isso foi na segunda. Na terça aconteceu tudo errado de novo, e aí as coisas vão acontecendo e você acaba entrando nesse ciclo, né, do eu mereço, eu mereço, eu mereço. Mas espera aí, você merece, realmente, porque você tá trabalhando muito. Mas se você não tomar cuidado, você vai acabar gastando muito com uma coisa que não é necessidade. Ou se for, tem que de fato ver o porquê, né. Então, por exemplo, tenho clientes que têm sensações ali de compulsão alimentar, por exemplo. Isso é uma coisa que vai fazer você gastar mais, porque você tem uma compulsão, você vai comprar mais comida, vai gastar mais com comida. Então o seu erro não está na educação financeira, tá numa situação psicológica que você precisa tratar diretamente com uma psicóloga, um psiquiatra, enfim, ir a fundo na sua saúde. Então, às vezes, as pessoas acabam tendo compulsões, pessoas que compram muito roupa, essas coisas assim, por questões emocionais mesmo, e acabam não percebendo, né. Então, às vezes a pessoa chega na consultoria e fala: "Olha, precisa de uma terapia, não de uma consultoria financeira, porque eu vou te ajudar a não gastar, mas o que tá te fazendo gastar não é que você não é educado financeiramente, mas tem uma questão emocional aí no final, sabe". É, e aí me deu vontade, assim, de convidar quem tá ouvindo, né, de perceber no nosso trabalho muito ali em psicoterapia, é ajudar a pessoa a ter mais consciência dela, assim, né, perceber os padrões dela, o que acontece para que ela tenha determinados comportamentos, enfim. E aí eu fiquei com isso, né, como que as pessoas às vezes não têm nem consciência de que estão fazendo isso, né, Larissa, assim, não tem consciência de que o dinheiro tá entrando nesse lugar. E aí já vou ficar, porque eu adoro fazer essas coisas, assim, deixar uma pergunta para quem tá ouvindo, para vocês refletirem um pouco e perceberem em que
lugar o dinheiro tá entrando na vida de vocês, assim. Porque nesse caso que você estava falando, Larissa, parece que é isso, né? O dinheiro fica como se fosse um recurso mesmo, um escape, né? E aí ali na terapia a gente também vai poder entender. E aí fazendo assim, aquela parceria com a contadora que tá ajudando na parte da prática, né? Da educação financeira, de onde, em que lugar o dinheiro tá entrando e que o dinheiro e o gasto não precisa ser o único recurso para lidar com as frustrações da vida, com as nossas emoções. Que é isso, né? Às vezes as pessoas acabam fazendo isso. Todos nós somos sujeitos a poder fazer isso sem consciência. Uma coisa é conscientemente, em um dia, você fazer isso, né? Não, hoje eu vou fazer isso. Outra coisa é um padrão repetitivo automático, que o dinheiro tá nesse lugar e às vezes a gente nem percebe, né? Eu acho que uma coisa que a gente acaba permeando várias vezes aqui, né, na nossa fala, é um pouco da consciência do gasto, né, de onde tá indo. Porque uma coisa é eu me planejei para estar comprando essas roupas ou comprando essa comida. Outra coisa é não tá sendo planejado, tá sendo super impulsivo. Porque, gente, tem muita questão de impulsividade em muitas compras, né? Porque é aquele prazer imediato. Então, entra também a gente aprender a lidar com frustrações, a gente lidar com emoções difíceis sem ter sempre uma chupeta ali pra gente se sentir melhor. Que isso vai até pro nosso próximo tópico aqui que a gente queria trazer pra vocês, que é um pouco dinheiro e rede social. Que eu acho que quem tá aqui, a grande maioria faz uso de rede social e as redes sociais também influenciam a forma como a gente lida com o dinheiro atualmente. Não sei se vocês já pararam pra pensar sobre isso. Exatamente, né. Eu vejo as redes sociais hoje em dia como um turbilhão de promoção, né. A gente entra nas redes, rola o feed lá, aparece anúncio o tempo inteiro. Aí você tá olhando os stories, tem influencer te influenciando a comprar alguma coisa. E quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa só porque o influencer que a gente acompanha indicou, né. Então saiu até uma pesquisa recentemente, não me lembro a fonte da pesquisa, é uma pesquisa recentemente falando sobre isso, que a maioria das pessoas estavam endividadas com cartão de crédito, e a maioria dessas pessoas eram mulheres, e a maioria dos gastos dessas mulheres eram com produtos de maquiagem, produtos para pele, e eram coisas de rede social, que tinham visto, compraram, não usou e acabou. Então quando a gente segue pessoas que nos influenciam, vai nos influenciar o tempo inteiro, a gente precisa tomar cuidado, porque aquela pessoa ali tá de fato perto da sua realidade? O que aquela pessoa faz tá próximo do que você tem ali? Porque às vezes a gente segue pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da nossa, a gente se compara, se frustra e aí acaba gastando um dinheiro e a realidade não vai ser a mesma, sabe? E aí começa toda a enrolação, gastar com cartão, gastar mais do que pode, e assim várias coisas ali emocionais acabam afetando nisso também, né? Cara, eu ia trazer exatamente esse ponto, Larissa, assim, agora eu pensei, meu Deus, isso é pra outro episódio só sobre isso. Dinheiro, redes sociais e mulheres. Porque quando você trouxe esse dado dessa pesquisa, falando de como nós mulheres ficamos sujeitas a isso, né? Porque a gente já vive numa lógica de competição uma com a outra o tempo todo. Competição e comparação. As redes sociais, na minha percepção, assim, podem ser muito boas pra muitas coisas, mas tem esse preço que a gente paga, que também é um convite pra gente estar se comparando o tempo todo. E ainda mais quando você falou com o que gasta, né? É isso. Maquiagem, produto de beleza, produto pra pele, que mais uma vez fica nesse lugar, enfim, desses gastos que a gente tem que ter, às vezes até excessivos, um pouco obsessivos pra gente cuidar da gente, pra gente cuidar da nossa pele, porque a gente tem que estar, enfim, sempre performando e perfeitas, né, pro mundo. Enfim, eu fiquei com muitas coisas em relação a isso, né, mas como que, de fato, né, as redes sociais entram muito, na minha percepção, tanto nesse lugar da comparação ou com influencers, que é isso, uma pessoa que não tem uma realidade nem um pouco parecida com a nossa, ou com até pessoas relativamente próximas, assim, mas que é isso, é outro contexto, às vezes é outra realidade, e aí, como que coloca, às vezes, a gente realmente nessa sensação de falta. E daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Nessa mentalidade de escassez, enfim. Mas nessa sensação de falta. E é isso, né? Como é que a gente vai suprir essa falta, dessa diferença que existe? Então, é comprando essa coisa parecida. Fora esse ponto das promoções que eu nem tinha pensado. Realmente, é o tempo todo expostos a promoções e compra isso, e tá faltando isso. Parece que nunca nada é suficiente, né? Exato, parece que o algoritmo sabe, né, tá escutando que o que a gente tá falando: "Nossa, eu vou comprar uma garrafinha", só aparece anúncio de garrafa, eu acho loucura, né. Mas isso também entra na questão do planejamento que a gente tinha comentado um pouco atrás, sabe. Porque assim, beleza, não é que você não pode comprar uma maquiagem, não é que você não pode comprar um produto que a influencer que você segue te indicou. Claro que pode, mas será que naquele mês você pode? Será que você pode gastar no seu cartão de crédito para aquilo? É realmente necessário? Então é ter essa consciência de
como e de que maneira você vai gastar esse dinheiro. Às vezes a gente vai indo no automático só passando o cartão, né? Igual os memes que geralmente a gente vê, né? Nossa, eu não sabia que de 20 em 20 reais minha fatura ia vir 5.000 reais. É isso. A gente precisa ter esse cuidado. Não é que a gente não deva nunca gastar dinheiro. Claro que pode. A educação financeira tá para isso. Quando a gente faz planejamento financeiro aqui na Ugbon, é exatamente isso que a gente mostra para a pessoa. Olha, primeiro a gente vai organizar, mas a gente também vai incluir seu lazer, vai incluir o cabelo novo que você quer colocar, vai incluir o tênis caro, o celular, porque é importante. Porque a organização financeira, ela precisa ser igual uma dieta. Se a dieta é muito restritiva, no primeiro cheiro de refrigerante que você sentir, já era, acabou a dieta. Educação financeira é a mesma coisa. Tem que ter um planejamento para tudo, para as contas do mês e para o que não é necessário também. Nossa, essa analogia que você falou agora fez muito sentido, assim, da questão da dieta. E eu acho que a gente vai bater nessa tecla o episódio todo, né, Larissa? Assim, eu tô muito com esse lugar da consciência. Não é negar, não é restringir as pessoas em relação aos gastos e os prazeres. Até quando eu falei aqui agora sobre isso da maquiagem, enfim, a problematização não é com o que a gente tá comprando, mas é assim, tá, tem consciência do que tá comprando e do pra quê tá comprando, assim, o pra quê eu acho que vai mais ali pra gente, né, nesse lugar. Enfim, de olhar emocionalmente, né, enfim, o que aquilo tá falando da pessoa, enfim, do que ela tá precisando naquele momento. Mas acho que é sobre isso, né, sobre a consciência mesmo. E eu acho que nisso a gente pode entrar em um tópico que algumas vezes é falado ou não sei se vocês têm esse questionamento, ouvinte, que é um pouco a mentalidade de escassez, que eu acho que se conecta com tudo isso que a gente tá falando e eu vou pedir pra Larissa explicar mais um pouquinho, né, como é que funciona. Olha, isso vai em vários sentidos, né, essa mentalidade de escassez. Desde aquela pessoa que começou uma vida ali sem dinheiro, teve dificuldades financeiras, começou a ter uma ascensão financeira, o que que ela começa a fazer geralmente? Ou a gastar muito dinheiro, ou fica com medo de gastar, né, o famoso mão de vaca que a gente conhece. A pessoa fica com medo de perder aquele dinheiro que ela ganhou, que ela conquistou, porque ela tem medo de acontecer tudo de novo, perder o dinheiro e passar dificuldades novamente. E da mesma forma, também tem aquelas pessoas que pensam pequeno quando a gente fala de dinheiro. Então, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro porque eu vou juntar de 20 em 20 reais. Então, tem tudo isso, sabe? Então, quando a gente olha para a mentalidade de escassez, é exatamente isso. O medo, às vezes, de perder, ou aquela pessoa que não tinha e começou a ter e se torna um porto seguro de todo mundo, e aí começa a bancar a família toda, os amigos também. Então, é preciso tomar um cuidado, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando sobre isso na internet, só que para um lado totalmente negativo, tipo, não, Se você pensar que você é pobre, você vai ser pobre mesmo. não é só pensamento também, né? Vai depender de várias camadas. Vai depender se aquela pessoa tem um trabalho ali, se o trabalho paga o equivalente, porque a gente sabe que hoje em dia a maioria dos locais não pagam um salário que realmente compensa, que paga as despesas. Então tem várias camadas antes de você falar, olha, você só é pobre porque você pensa e anda como pobre. Totalmente nada a ver, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso, assim, porque eu acho que é muito a forma como é falado e esse contexto, né? Porque quando você estava explicando desse termo, né, da mentalidade de escassez, eu até fiquei pensando, sempre fazendo isso, né? Esse paralelo de como que psicóloga eu enxergo isso. E uma forma que eu acho que eu penso, assim, falaria, por exemplo, pessoas que têm um funcionamento mais pela falta, assim, né? Parece que a falta que a pessoa teve, seja financeira, seja de afeto, fica num lugar de identidade, né? Mas é isso, né? Assim, eu acho que tem um cuidado na forma como a gente coloca e usa até esses termos, senão cai nesse lugar que você falou, que volta e meia a gente vê na internet, que é responsabilizando a pessoa 100% por aquilo que ou ela faltou ou ainda falta, como se fosse isso, né? Assim, Só depende de você. e calma lá, né? A gente vive num mundo e num país muito desigual, não só economicamente, financeiramente, mas quando a gente pensa também que a gente acabou nem entrando tanto mais nos recortes de raça, de gênero, né? Será que pessoas pretas escutam falar de dinheiro da mesma forma que pessoas brancas, num contexto específico? Será que mulheres escutam falar de dinheiro, de educação financeira da mesma forma que homens? Então, assim, não é tão simples quanto como você mesma falou, né, Larissa? Você é pobre por causa de você
você, e se você acha isso, você vai ser sempre assim, e assim, como se fosse uma coisa 1 mais 1 igual a 2, né. É muito mais complexo, o buraco é muito mais embaixo. Exato, né, e até pensando nessa questão de recorte de raça, de gênero, essas questões assim. Poxa, uma pessoa que cresceu na favela, se ela ganhar dinheiro, qual que vai ser a primeira coisa que ela vai fazer? Comprar uma casa. Aí você vê um coach, uma pessoa falando assim, Não, não compre casa, viva de aluguel, porque é muito melhor. óbvio que para essa pessoa não vai servir. Então isso também entra também na questão da gente tomar cuidado com as questões das redes sociais, porque nem sempre que uma pessoa tá falando ali daquele conteúdo vai servir para mim, vai servir para minha vivência, né. Então, obviamente, uma pessoa que é periférica, uma pessoa negra, uma mulher, é totalmente diferente toda essa questão do dinheiro. Toca numa ferida totalmente diferente. Até porque eu usando uma mulher de exemplo, até um tempo atrás, assim, a gente escutava muito, ainda escuta alguma questão de machismo falando Mulher gasta muito dinheiro. Mulher não sabe lidar com dinheiro. mas a maioria das casas são sustentadas por mulheres. A maioria das casas que a gente olha no Brasil, quem é a dona de tudo ali é a mulher. Ela que gerencia, ela que cuida da renda, ela que paga as contas. Então, espera aí, será que é dessa forma mesmo para todo mundo? Automaticamente não. Então, quando a gente olha para essa mentalidade de escassez, a gente também precisa tomar cuidado com isso. Porque não é porque a Ana Luísa teve uma vivência, a Ana Teresa teve outra, a Larissa teve outra. E aí não tem como a educação financeira das 3 serem a mesma, porque nunca vai ser. Isso bate muito até com algo que a gente faz até em terapia, né, que é entender que tem coisas ali que podem ter um padrão, que existe talvez um padrão de solução, mas que tem pequenos detalhes que você vai ter que ter um cuidado, um recorte particular com a pessoa. Porque talvez uma pessoa que apresente o mesmo problema venha de raízes completamente diferentes, dependendo da história de vida. Então, isso eu acho muito legal de até quando a gente vai pensar em como a pessoa se relaciona com o dinheiro, da educação financeira, a gente também tem que olhar para a história de vida e para os recortes da pessoa, até pra gente não entrar naquela mentalidade muito simplista, né, de que nem a gente estava falando, né, não quer, não é interesse, é preguiça. E aqui, dentro até do Psicologia Sincera e dentro da psicologia, a gente estimula também a gente ir por cada pessoa, né, que a terapia também faz isso, né, o que é a sua questão, a sua queixa e de onde vem. E aí, exatamente nesse ponto, né, eu pensei assim, que eu acho que tem tudo a ver com o último ponto que a gente ia trazer antes de ir para uma parte um pouco mais prática, até da Larissa poder trazer pra gente essa parte prática de organização financeira, poder ajudar a gente, inclusive, nesses primeiros passos, a gente aqui do podcast e vocês que estão ouvindo, mas é esse lugar de, mais uma vez, fazer um convite para quem tá ouvindo, de pensar um pouquinho qual que é a relação de vocês com o dinheiro, porque isso tudo que a gente tá falando aqui, de como que as redes sociais vão influenciar cada um individualmente nos seus gastos, esse ponto da mentalidade de escassez, de onde você veio e o que você viveu e de alguma forma como que isso impacta a forma como você vai se relacionar com o dinheiro que você ganha, enfim, tudo isso que a gente tá falando me vem assim, como se fosse cada pessoa tem a sua imagem, assim, tem a sua colagem de que é essa relação com o dinheiro, o que dinheiro significa para cada pessoa, né? O que essa palavra vem? Porque para uma pessoa às vezes é angústia, para outra pessoa pode ser medo, para outra pessoa pode ser peso, assim, tudo aquilo que a gente viveu em relação ao nosso contexto familiar, enfim, a esses primeiros anos de vida, digamos assim, do que cada um aprendeu sobre dinheiro. Tudo isso que a gente viveu dentro desse tema vai estar com a gente, inclusive, quando a gente, isso é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas clientes, assim, quando elas trazem esse tema, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu vai estar de alguma forma permeando quando a gente vai pro mundo ganhar o nosso próprio dinheiro, quando a gente vai pro mundo gastar o nosso próprio dinheiro, investir o nosso dinheiro, enfim. Tudo isso, toda essa bagagem, essa era a palavra que eu tava querendo. Todo mundo tem a sua bagagem dentro desse tema, né? E aí fica esse convite pra quem tá ouvindo, de poder pensar um pouquinho, qual que é a relação de vocês com esse tema do dinheiro, assim, o que vocês aprenderam sobre dinheiro? Ou, inclusive, o que vocês não aprenderam sobre dinheiro e o que isso fala da relação de vocês, né? E aí, antes da gente ir pra parte prática, Larissa, eu queria ouvir um pouco de você em relação a isso, assim. Qual que é a importância do papel dos pais e dos cuidadores de poder transmitir isso? É principal, né, igual a gente falou, né, que se a gente tivesse aprendido com os nossos pais a lidar com o dinheiro, talvez a maneira, a bagagem que a gente tivesse seria totalmente diferente, né. Então eu vejo que se você, né, pessoa que está nos escutando, pensa em ter filhos também ou tem sobrinhos, crianças na sua família, ensina, vai ensinando aos pouquinhos, não é que você vai pegar e falar: "Olha, um dia você vai declarar imposto de renda", não, não é isso, mas ensina, dá uma mesadinha para a criança, fala: "Olha, você tem R$ 5, olha aqui, o que você vai fazer com
esses R$ 5. No futuro, você vai precisar fazer uma faculdade, você não quer comprar uma coisinha ali? E vai instigando isso na criança, para ela ir aprendendo. Porque quando ela chegar na adolescência e ela já tiver o primeiro emprego ali, o próprio dinheiro, ela já vai saber um pouco como lidar com aquilo. E até mesmo entender que, da mesma forma que os nossos pais foram um espelho para nós sobre dinheiro, o jeito que a gente via eles lidando com dinheiro influenciou totalmente na nossa maneira com que a gente lida hoje, você, como pessoa adulta, também vai influenciar essa criança, né? Então, às vezes, chega aqui na consultoria pessoas que falam: nossa, meu pai gastava horrores o dinheiro, já minha mãe era mais controlada. Então, eu aprendi a ser um pouco mais controlada com a minha mãe, mas meu pai, nossa, gastava todo o dinheiro que a gente tinha. Então, você olha para isso e vai moldando a sua característica também, né? Então, quando a gente pensa na nossa educação financeira, em quem nós somos, na nossa relação com o dinheiro, tem totalmente a ver com tudo que a gente aprendeu ao longo da vida também, né. E aí, antes da gente ir pra parte prática, eu só queria deixar uma coisa que me veio e, enfim, não queria deixar passar, mas pra quem tá ouvindo, que é um dado que geralmente acontece quando a gente tem uma referência de algo e a gente não tem consciência disso, é muito frequente que a gente ou faça a mesma coisa, a gente repita, ou a gente faça o oposto. E nenhum dos dois é necessariamente ali o ideal de alguma forma, né? Mas eu só quis trazer isso aqui pra vocês poderem perceber onde se vocês se percebem nesse espectro. Tá fazendo igual? Tá fazendo o oposto? Ou não, tá fazendo ali diferente? Enfim, queria deixar aqui. Mas indo pra parte prática agora, Larissa, que eu tô louca pra ouvir você contando pra gente de quais são as maiores dificuldades que você percebe das pessoas nesse processo de organização financeira. Eu vejo que, primeiro de tudo, cartão de crédito. Eu vejo o cartão de crédito como o vilão de todas as pessoas que aparecem aqui pra gente. É muito difícil as pessoas não terem dificuldade com cartão de crédito. Não saber lidar, gasta mais do que pode, ou usa o limite que o banco dá, ou paga a fatura mínima, é um rolo. Então, cartão de crédito eu vejo que é a maior dificuldade. Guardar dinheiro também, fazer reserva de emergência, investimento, essas coisas assim. E criar o hábito de fazer um planejamento financeiro. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Exemplo, vou receber amanhã, meu salário cai amanhã. Então, hoje de noite eu vou sentar, vou ver todas as minhas contas que eu tenho para pagar, porque amanhã eu vou receber, eu já pago tudo. Óbvio que isso vai dar errado, porque você só está anotando os seus gastos, você não está planejando. Então não vai dar certo. Então, esse é o maior erro das pessoas, porque elas só anotam, não planejam. Então, eu, por exemplo, por muito tempo eu também tive que tratar em terapia, porque eu era totalmente controlada com o meu dinheiro. Eu tava aqui, tipo, meu Deus do céu, daqui 5 meses, sei lá, eu vou comprar um guarda-roupa. Meu Deus do céu, eu preciso ter o dinheiro daqui 5 meses para esse guarda-roupa. Então tem essa questão também, né, da gente também levar isso de uma maneira um pouco mais leve. É importante planejar, é importante tomar cuidado com o cartão, mas também não dá para ser de 0 a 100. Tem que ter ali o meio termo em todos os sentidos, né. Então a maioria das pessoas tem essa dificuldade de lidar com o dinheiro em si, não saber quanto pode gastar por mês, ou se gasta, gasta muito, mais do que pode, ou às vezes, quero mudar, quero alugar uma casa, ou quero comprar uma casa, se enfia numa dívida, faz um financiamento maior do que pode gastar, se enrola e não consegue financiar e realizar aquele sonho. Então, muitas vezes é isso, falta o feeling da pessoa entender: "Espera aí, quanto que eu posso esse mês? Qual que é o limite da parcela que eu posso ter no meu cartão de crédito?". E não adianta também sair fazendo um monte de parcela de 20, de R$ 100 e a fatura chegar a R$ 5.000 também no final do mês, né. E o que que você acha que é importante dar de dica para quem quer começar a se organizar financeiramente, né? Quem tá ouvindo esse episódio talvez tenha criado uma consciência de, ok, talvez tenha alguma coisa errada, talvez tenha alguma coisa que eu queira mudar, mas eu não faço a mínima ideia de onde começar. Primeiro de tudo, tenha um planejamento financeiro. O que que é planejar? Você vai pegar, vai montar ali, entender quanto que você ganha, suas despesas fixas e planejar para os próximos pelo menos 3 meses ali, para onde que vai seu dinheiro. Então você vai dar nome para o seu dinheiro. Tem um planejamento, pode ser em Excel, pode ser aplicativo, hoje em dia existem vários aplicativos gratuitos para planejamento financeiro. Pode ser num caderninho, se você não funciona com nenhuma dessas ferramentas, ou até mesmo numa conversa ali com você mesmo no WhatsApp, sabe? Mas tenha um planejamento. Essa é o primeiro passo. Depois que você tiver esse planejamento, você precisa fazer com que isso vire um hábito. Então, cada centavo que você gastar precisa estar lançado no seu planejamento. Comprei uma bala hoje, lança lá. Ai, comprei uma blusinha, lança lá. Porque no planejamento ele precisa trazer o que está acontecendo no seu extrato bancário. Ele precisa ser realista. Porque se você só planeja suas contas fixas, não vai resolver, porque tem o restante das coisas que precisam entrar ali também, né?
Eu ia só trazer, antes de você continuar, Larissa, que esse foi o meu erro por muito tempo, assim, de achar que eu tinha uma noção, tipo, não, mas eu gasto mais ou menos isso. Eu não tinha esse hábito de ter um controle de absolutamente tudo do que eu estava gastando, pra onde que meu dinheiro estava gastando, assim, centavo por centavo. E eu lembro de ficar muito nesse, não, mas no geral é mais ou menos isso. Tinha alguma noção das despesas fixas, mas realmente fez muita diferença. E foi muito importante, inclusive, quando eu comecei a me organizar e anotar, que inclusive foi quando eu vi, por exemplo, que eu investia muito mais na minha profissão do que eu achava, assim. A primeira vez que eu fiz isso, eu percebi que naquele mês 50% dos meus gastos foram, entre aspas, de volta pra minha profissão. Com curso, com formação, com supervisão, enfim. E como que é importante, né, até pra você poder ver isso, pra onde seu dinheiro tá indo. E aí até profissionalmente, você falou, né, que você trabalha com psicólogos, o quanto que às vezes você tá investindo em você mesmo, na sua profissão, e você nem sabe, né. Exatamente. Então, muitas vezes falta esse controle, né? E principalmente cartão de crédito também. O que que a gente geralmente faz? Tenho que pagar o cartão. Mas espera aí, o que que você está passando no seu cartão que ele está vindo tão caro? E aí, quando você abre a fatura, às vezes você até se assusta. Caramba, gastei tudo isso com aplicativo de transporte, sabe? Tudo isso. Então, é importante, né? Tomar cuidado e ter esse controle mais de perto também, com os parcelamentos, com as coisas. E além disso, além de cartão, planejamento, é importante também investir. A gente tem uma ideia muito errada de que investimento é só para quem ganha muito dinheiro. Mas hoje em dia, pode investir com pouco, 20, R$ 30. O importante é você ir guardando esse dinheiro, formar uma reserva de emergência, porque se você fica doente, acontece alguma coisa, você tem de onde retirar essa grana. Então, a consultoria financeira, o acompanhamento financeiro, para você que tem dificuldade financeira, para você que precisa de ajuda, busque ajuda. Não é tão caro como as pessoas acham também, né? No Ogibon a gente trabalha com esse tipo de suporte hoje em dia também, sabe? Eu gostei de você trazer aqui também que é um pouco de criação de hábito, né, então acaba que até a gente como psicóloga, muitas vezes a gente tem que até dar uma noção realista do que é criação de hábitos, muitas vezes é procurar ajuda, é ter uma pessoa te acompanhando, é ter uma pessoa te auxiliando, e entender que é um pouquinho de cada vez, é que nem você começar a correr e achar que você vai correr uma maratona, você não vai. Mas se você continuar treinando, você vai. Eu só queria compartilhar, antes da gente encerrar, Larissa, que o que você falou agora no final é muito real. Eu, antes, né, nesse processo de me organizar financeiramente, de amadurecer minha relação com o dinheiro, resumindo assim, eu tinha uma ideia de que era muito caro. Eu não sei se é porque a minha criança interna achava que era coisa de adulto, e aí que era uma coisa muito cara e muito inacessível. Por exemplo, chamar alguém pra me ajudar na minha gestão financeira, né? Nossa, não, assim, é isso, é um valor que você vai investir, mas falando da minha experiência pessoal, pelo menos, não é algo que eu me assustei. Eu achava que era algo completamente inatingível, assim, não tem como. É só quando eu estiver ganhando, sei lá, 5 vezes o que eu tô ganhando hoje que eu ia conseguir pagar. E nossa, não é assim. Então, eu só queria compartilhar até a minha experiência aqui. E aí queria, agora que a gente tá encerrando, né, ouvir um pouco você, pra você poder falar de algo bom, pra você, enfim, poder trazer isso pra cá. Mas como que foi importante ver que não é esse bicho de 7 cabeças que parece, né? Assim, é isso, não precisa ser um valor muito alto que você tá ganhando, inclusive, pra ter essa ajuda. Exato, né, a gente tem uma ideia muito paralela sobre isso, né, até porque também não é algo que é muito falado, né, então quando a gente vai buscar ajuda, que é importante, é o investimento também, porque às vezes você faz uma consultoria financeira e resolve a sua vida para o resto da sua vida. Então hoje no Ogibon, a gente principalmente o nosso público são pessoas de baixa renda, então também não tem como eu jogar o meu honorário lá em cima, porque eu quero atender esse público, sabe, ajudar essas pessoas. Então, se você precisa de ajuda, você que está escutando a gente, quer um suporte para a consultoria financeira, quer uma educação financeira, chama a gente, entre em contato com a gente que a gente ajuda, sabe? A gente busca uma alternativa e a nossa consultoria, ela é totalmente personalizada. Então, cada consultoria a gente faz de uma forma, a gente faz de um jeito, já para aquela pessoa entender o que ela de fato precisa para melhorar a relação dela com o dinheiro, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso, Larissa, antes da gente fechar, assim. Quais são os diferentes serviços que vocês oferecem, né? Bom, hoje a gente atende ali desde o MEI, que é o microempreendedor, psicólogos, então a gente faz ali carnê-leão, imposto de renda, abrimos empresas, fechamos empresas, contabilidade tradicional, então toda aquela questão de organização contábil a gente faz também, apuração de impostos. Tem a gestão financeira para empresas, que é um serviço novo aí que a gente está prestando, mais conhecido como BPO financeiro, que é basicamente
contas a pagar e a receber ali. Então a gente consegue dar um suporte no todo e uma consultoria, né? Não somente a consultoria financeira, que é um acompanhamento de 3 meses que a gente faz, mas temos consultorias individuais, que são ali bate-papos de até 1 hora, para tirar dúvidas, para esclarecimentos e orientações também. Então hoje o nosso público aí é bem diverso, né? E a gente consegue ajudar bastante gente pelo Brasil. Larissa, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu já tô pensando aqui, gente, antes de a gente começar a gravar, eu falei que eu já comecei o episódio sentindo uma pena, porque eu sabia que ia ser muito bom, assim, ia ser muita coisa e que 40 minutos, enfim, não ia ser suficiente pra gente trazer tudo de conteúdo que tem, né? Assim, é um tema que dá pra gente falar de tanta coisa. Sabia que ia passar rápido, mas eu queria te agradecer, assim, do fundo do nosso coração. Foi muito bom ter você aqui, a gente poder falar desse tema pela primeira vez aqui no podcast. Muito obrigada, assim, pela sua presença. Adorei ouvir e já tô saindo aqui com, enfim, meus divertidamente trabalhando em relação a esse tema, em relação a dinheiro, pensando em fazer uma consultoria, enfim. Eu também amei demais aqui o papo. Eu também já vou sair com coisas que talvez eu queira fazer em relação ao meu planejamento financeiro, que agora eu aprendi essa palavra também, agora nessa conversa. Conta pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar, né? Se as pessoas ficaram interessadas na sua consultoria, se as pessoas também querem acompanhar seu conteúdo por enquanto, né? Se ainda não for possível fechar a consultoria, onde as pessoas te encontram? Olha, pode ser principalmente no Instagram, que é onde nós estamos mais presentes, né? @ogbon_contabilidade. É OGBON que escreve mesmo. No LinkedIn também estamos começando a criar um pouco mais de conteúdo lá, TikTok e no Threads, essa rede nova aí. Então nessas redes a gente tem mais conteúdos no Instagram, onde a gente traz muita coisa. Então quem não puder fechar consultoria, não tem problema. Acompanha no Instagram, que lá tem muito conteúdo. Todos os dias a gente tá ali falando de dinheiro. E meninas, muito obrigada. Foi uma honra. Para mim é sempre uma honra falar de dinheiro. Eu amo falar de dinheiro. Eu queria ter dinheiro igual eu falo de dinheiro. Muito obrigada, gratidão de verdade mesmo. A gente que agradece demais. E, gente, todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, que vocês só clicam e vão lá pro perfil dela. E tem acesso às redes sociais que ela tá falando. A gente vai deixar tudo aqui na descrição pra facilitar o acesso de vocês. E também pra facilitar o acesso de vocês a gente também. Então, se vocês quiserem continuar vendo os conteúdos do Psicologia Sincera, vocês podem seguir no @podcast Psicologia Sincera. Por lá é que a gente publica quando tem episódio novo. Por lá que você também vai conseguir acessar as nossas comunidades pelo WhatsApp, que a gente fala sobre os episódios que estão sendo lançados. Também vocês vão ter acesso à nossa área de apoio, que lá vocês têm acesso a episódios exclusivos que nunca foram postados em nenhum outro lugar além de lá. E a gente já tem uma biblioteca de conteúdo pra vocês maratonarem. Então vão por lá, apoiem o podcast, que faz muita diferença pra gente. E também vocês podem me achar nas redes sociais como @Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. Meu psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, vai estar tudo aqui na descrição, junto do Instagram do nosso editor de áudio Bernardo Dabu e do nosso designer Fernando Picamilho. E antes de a gente encerrar esse episódio, só pedir também pra vocês compartilharem esse episódio. Tem 5 estrelinhas, que eu acho que é um tema super legal, tem muito conteúdo importante e quanto mais vocês classificarem, mais o podcast é divulgado, enfim, e aparece pra mais pessoas ouvirem. E pra quem ouviu aqui até o final, quem ficou esses 40 minutos aqui com a gente vai escolher aqui o emoji da vez, que vai ser Do dinheiro, não? um saquinho de dinheiro. Eu acho que quem aprendeu alguma coisa, quem acha que esse episódio é um conteúdo importante, quem gostou da presença aqui da Larissa, deixa comentado aí um saquinho de dinheiro. Esse é o nosso código pra quem é raiz e ficou até o final. Larissa, muito obrigada e muito obrigada pra quem tá ouvindo. E é isso, gente. Agora sim, um beijo e até o próximo episódio.